E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Simão Fernandes, é um homem do desporto. Eu ia dizer, não só do ténis, mas também do futebol. Tu tens de ter muitos grupos de amigos que te conhecem por jogares muito bem futebol, outros por jogares ténis. O que é que tu és? És, acima de tudo, um homem do desporto, Simão? Bom dia, Pedro. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Sim, no fundo sou um homem do desporto. Além desse grupo, ainda tenho um grupo da neve, que foi já numa idade adulta, mas que foi também muito intensa. Pratiquei de uma maneira Dedicada, foi? muito dedicada, ao ponto de ir viver para uma estância de neve. Serra Nevada? Serra Nevada. Entre 99 e 2003, portanto os grupos do WhatsApp acumulam-se, tenho quase um grupo para cada desporto. Oh, Simão, mas tu não começas em nenhum desses, começas no judo. É verdade, eu além do futebol, que joguei desde que me conheço, não é? Comecei no judo, entre os 6 e os 12 anos, pratico judo no Clube de Judo do Porto, que eu nem sei se ainda existe. Penso que sim. Acho que sim, que era ali numa perpendicular à Rua Fernandes Tomás. Começo no judo e pronto, faço alguns amigos no judo, mas aos 12 anos resolvo, como adorava jogar futebol, resolvo ir aos treinos do Porto, na Constituição, às escondidas dos meus pais. Ainda hoje parece impossível, mas eu com 12 anos, e um miúdo, eu não era diferente dos outros, conseguia sair a um sábado de manhã para a rua. No fundo, os meus pais achavam que eu ia para a rua brincar com outros, mas saía de casa, sem eles saberem para onde eu ia a pé da minha casa até ao campo da Constituição, para ver se tinha hipótese de ser jogador de futebol. Claro que isto não durou muito tempo, porque Descobriram. a certa altura tiveram que descobrir, até porque para eu poder avançar Tinham que assinar um documento. Tinham que assinar algum documento. Mas ias avançar? Ias continuar? Eu iria avançar, acho que sim. Tinha algum jeito, tinha físico também, portanto acho que poderia ter alguma hipótese, pelo menos de prosseguir mais algum tempo. Gostou-te muito? Gostou-me o quê? De onde teres ido? Continuado no futebol? Não me gostou nada. Não? Não me gostou nada. Até porque o futebol acabei por praticá-lo quase a vida toda. Deixei há poucos anos porque fisicamente me queria preservar um pouco. E era o desporto, se calhar, mais perigoso para a partir dos 40 anos. É um desporto muito... Nunca tiveste grandes lesões na tua carreira? Tive. Grandes lesões não tive, mas tive um episódio grande que há 15 anos me proibiram de fazer qualquer tipo de desporto. E a minha vontade era tanta que eu tive que dizer que não a esses 2 ou 3 médicos, pronto, que eu percorri 2 ou 3 opiniões, porque não podia deixar de fazer desporto, era impossível. Até que encontrei alguém aos 35 anos que eu não me conseguia mexer, pronto, e os cirurgiões... Mas eram as costas? Era assim, eu tenho 3 hérnias discais lombares, e portanto o médico e cirurgião, portanto, que é alguém que gosta de operar, que gosta, ou pelo menos vê uma operação como sempre uma possibilidade de cura, disse-me o cirurgião, olha, eu já não opero porque não vai ter hipótese de fazer nada, é uma operação muito delicada, e esqueça. Eu, mas não posso jogar mais futebol? Ele quase que se riu. Nem com os teus sobrinhos, dizia ele. Ténis, nem pensar, tem muita rotação. A neve também não tem hipótese, por isso faça um bocadinho de natação e caminho. Isso foi uma tarde. Aí foi nesse dia, a coisa não correu bem. Felizmente conheci alguém, andei a pesquisar opiniões, e conheci alguém que era mestre em shiatsu e também pilates e yoga, que me ensinou a viver com esta nova realidade, a viver com o corpo que tinha, explicou-me o que eram as hérnias, porque é que eu as tinha, provavelmente excesso de desporto, sem o alongamento e sem a preparação que nós, na nossa idade, era um aquecimento e pouco mais, não é? O trabalho físico só agora é que está, só há uns anos, é que está mais forte. E ele conseguiu de facto curar-me, ao ponto de curar-me, no fundo deu-me ferramentas para eu trabalhar o meu corpo. Mas tens medo, diariamente? Nenhum. Faço tudo, voltei a jogar futebol,
voltei a jogar ténis. Não jogo futebol hoje por outras razões, mas depois desse episódio em que eu estive 5 meses sem mexer, voltei a jogar futebol, ténis e aí para a neve. Portanto, fazer tudo e em competição, tanto no futebol como quase na neve e no ténis também, que estou a jogar torneios. Vamos voltar um bocadinho atrás então, em 83 começas o ténis, no Vigorosa. É, porque quando os meus pais vão ao campo de futebol do Porto e veem um pouco o ambiente do futebol, não gostaram muito. E então, subrepticiamente, não foi como castigo, disseram: há um desporto que se calhar tu vais gostar, porque eu não tinha nenhuma tradição, ninguém da minha família jogava ténis. O meu pai de vez em quando batia umas bolas, mas quase não foi castigo, mas para eu virar a página, meteram-me no ténis. Eu não sabia, não fazia ideia, nem acompanhava ténis, quase não sabia o que era ténis. E vão-me inscrever em dezembro de 82, fui-me inscrever no Vigorosa, um clube que acho que tu conheces bem. E fui-me inscrever para começar as aulas no início de janeiro, no dia, ou praticamente no dia em que eu faço 13 anos. Portanto, ainda se dizia: então estou a começar um bocado tarde agora para o ténis. E o professor, claro, muito simpático. Ainda te lembras quem era o professor? Sim, o meu primeiro professor foi o Majovan. E eu tive aulas particulares. O meu irmão, coitado, foi arrastado comigo e teve que ir para o ténis. Teve aulas, o meu irmão André teve aulas comigo. E comecei, e de facto, ao fim de 2 ou 3 aulas, eu estava fascinado com o ténis. Aquela dimensão, a bola, o barulho da raquete, de repente abriu-se acho que novos horizontes. É das sensações que ainda guardo de criança, vá lá, 13 anos, é de olhar para um corte e ver a bola a ir para o outro lado, lançada por mim. Foi uma revelação. E quase. Parece que tinhas algum jeito, porque passado pouco tempo já estavas a ganhar o Goofy no local. Sim, eu tive a sorte, tive a sorte de começar com aulas particulares e com um professor muito meticuloso, mas que ao mesmo tempo era muito físico também. E creio que acertou, pelo menos para mim, e acho que o meu irmão também evoluiu rapidamente, embora 2 anos mais novo, coincidiu precisamente no ponto em que eu estava, fisicamente a crescer bastante e era muito dedicado, eu também dedicado aos pormenores. Portanto, queria perceber o que é que às vezes meio centímetro de punho na pega, porque é que era assim. Então foi uma relação até bastante intensa, que durou 6 meses, porque ele depois foi embora, mas estava criado, no fundo, a minha base para crescer. E de facto, pronto, a partir daí começo a crescer e entro no mundo da competição, lá muito cedo, tarde para uns, mas para mim foi tudo muito rápido. E foi tudo um prazer, foi uma caminhada com... 2 anos depois de 84 ter sido campeão de iniciados, iniciados fui eu, nesse ano, 84, do Goofy local, consegues um feito histórico para o Vigorosa. Foste o primeiro campeão nacional do Vigorosa de ténis. Foste campeão nacional de pás mistos, tu e a Patrícia Valadas. Sim, fui campeão nacional de pás mistos, cadetes, em 1986. Foi um pouco sequência da minha pequena evolução entre 83 e 86. Fiquei amigo da Patrícia nas idas a Lisboa e ela convidou-me. Ela era campeã de tudo, ela ganhava singulares, pares, singulares mais acima, pares mais acima e portanto para ela era quase uma brincadeira, mas para mim teve algum significado. E de facto sim, foi creio que a primeira vez que o Vigorosa teve um campeão nacional de ténis, porque o Vigorosa é um clube eclético e que pronto, às vezes pode não ter, por ter essa diversidade, às vezes pode não ser especializado só num desporto. Mas teve muito significado para ti o facto de teres sido campeão nacional, teres começado há tão pouco tempo? Sim, teve 3 anos depois de teres começado? O significado que teve foi que eu, a primeira vez que eu pego numa raquete, muitos dos meus adversários
que iriam aparecer nos torneios onde eu iria participar, muitos deles já eram alguns campeões nacionais. Portanto, eu em 3 anos consegui apanhá-los, no fundo. Bater-me com praticamente todos aqui. Só o Nuno Marques é que era imbatível. Quase. O que é que mudou na tua vida a partir do momento que és campeão nacional? O que mudou, eu queimo algumas etapas muito rapidamente, mas em 86 chegar a bater-me em termos de norte, batia-me com todos, o que foi interessante. Em 87, exatamente por eu estar no Vigrosa, um clube eclético que não tinha o enfoque no ténis como outros clubes tinham, como por exemplo agora aqui no Clube de Ténis do Porto. Aí já com o Jerónimo Paulo, em 87. Em 87 sai o treinador, eu tive a seguir ao Majovan, tive o Paulo Rodrigues, o Paulo Valença, o Luís Aguiar, e em 87 o Luís, provavelmente por razões profissionais, saiu e o Jerónimo Paulo vai para lá. Então, infelizmente, porque eu gosto muito do Jerónimo, mas o clube estava estruturado dessa maneira, eu, no primeiro ano de júniores, passo a ter um treino por semana. Ou seja, queimei etapas e evoluí muito até aos 16, depois aos 17, no primeiro ano de júniores, em que eu devia dar o salto e treinar, já nem digo diariamente como hoje em dia os miúdos treinam, mas 3, 4 vezes por semana, passo a ter um treino por semana. Reduziu completamente. No entanto, eu, como jogava futebol também, embora com amigos, e aos 17 comecei a sair à noite, isso não foi muito. Achei que se calhar daria. Um treino por semana dá. Pronto. Ele fez-me um treino. Aliás, eram toda a gente do Vigrosa passou a ter esse esquema. Fez-me um treino físico, que eu fazia religiosamente, mas não chegava a um treino por semana, nunca seria suficiente. E olhando para trás, foi mesmo o ponto em que eu começo a estagno um pouco. Em termos de resultados, mantive até aos 18, 19, mas de facto não dei o salto. Tinhas algum sonho nessa altura? Quando tinhas 18 anos, pensaste, se eu já consegui ser campeão nacional com tão pouco tempo de ténis, será que eu vou conseguir? O que é que eu vou conseguir? Pensaste em alguma vez? Não. Tiveste alguma meta? Não pus metas. Não pus metas. A minha meta, o prazer de jogar era tão grande que, mesmo não treinando, eu jogava com amigos, não jogava só ténis uma vez por semana, não é? Jogava com amigos. O prazer estava lá e para mim isso sempre foi mais importante. Sempre foi mais importante, porque quando me corria mal, por exemplo, num desporto, eu tinha outro onde depois se calhar me corria bem. Quando me aguava num pulso, depois jogava futebol, quando partia o nariz 2 vezes, não posso jogar futebol que é perigoso, já jogo ténis, portanto, sempre a minha vida foi sempre ligada ao desporto Em 88 entras para a faculdade, deixas de treinar regularmente e dedicas-te ao futebol. Aí dedicas-te ao futebol, mas continuas a jogar os interclubes, não é? Sim, até 94. Em 88 entro para a faculdade, depois saiu o Jerónimo, nesse ano, 87, não correu bem por esta circunstância, que tem mais a ver até com o ambiente se calhar até do clube. Em 88 entra o Zé Rato, treino com ele esse ano, mas depois entrando na faculdade também a vida mudou um pouco. E na faculdade sou requisitado, porque havia torneios entre a Faculdade de Economia, há torneios... Campeonato Nacional Universitário? Depois há um torneio primeiro da faculdade interno, entre anos, sou convocado para a seleção da faculdade e a faculdade, sempre, a certa altura, começa a ter uma boa equipa e fomos campeões nacionais universitários, que foi na altura um feito grande. O auge. Porque jogamos contra equipas de educação física. O ISEF, não é? Ganharam o ISEF. O ISEF de Lisboa, havia o ISEF do Porto, o ISEF de Lisboa, que tinham... Para quem não sabe, o ISEF depois passou a FCDEF e agora é FADEUP. Só para... E tinha jogadores, alguns, que jogavam segunda divisão, terceira divisão. Futebol profissional. Jogavam futebol. Ex-jogadores que acabavam a carreira e que queriam tirar o curso de educação física. E joguei contra ex-jogadores de Boa Vista, de Salgueiros, portanto... foi bom, foi um período também. E jogo interclubes, mas já sem pelo Vigrosa. E em 94, que ganhas este campeonato nacional universitário, começas também, penso eu, a dar umas aulas de ténis, foi? Sim, nesse ano o Vigrosa, eu joguei sempre
pela equipa de interclubes. No Vigorosa, há um ano, o meu último ano da faculdade, eu deixei uma cadeira, então tive um ano só com uma cadeira, que foi um dos melhores anos que eu tive. Tinhas muito tempo. Tinha muito tempo. E o Vigorosa, foi o Paulo Silva que me convidou para ficar lá nesse ano, não digo sabático, porque ainda me faltava essa cadeira, ainda por cima semestral, só no segundo semestre. Portanto, fiz esse ano, dei aulas, pronto, sem curso nenhum, mas foi o que foi possível. Na altura também não era assim tão obrigatório. E depois qual é o episódio que acontece que faz com que tu deixes o ténis? Depois, a partir de 95, eu vou pela primeira vez à neve. E quando vou pela primeira vez à neve, há outra revelação. Sentiste também um chamamento? Senti um chamamento, até porque a neve tinha não só o desporto, mas tinha uma envolvência e A parte social também? Todos os esportes acabaram por ter parte social. Mesmo o futebol, eu jogava num torneio, que é o Torneio dos Maristas, que acaba por ser... tem uma parte social também forte. A neve tinha, mas era... a ida para a montanha, para mim, foi também revelador, não foi só o desporto em si. Foi catártico? Foi Completamente. Ao ponto de, quando eu fui, eu já estava a trabalhar num banco, e em 99 eu despeço-me do banco e vou viver para a Serra Nevada. O ténis, a partir do momento em que eu descubro a neve, já tinha futebol, neve. O ténis, a certa altura, disse que não tinha condições de representar até o clube, porque já não estava em forma minimamente, já não tinha. Há ainda uma tentativa em 98 ou 99 que me pedem, porque o Vigorosa tem pouca gente, de eu ir jogar, mas eu disse, já não jogo há 4 anos, não há problema. E aí até há um episódio engraçado que eu vou jogar a Coimbra e eu não tinha raquetes e tinha uma ED já dos anos 90, mas como só tinha uma, e eu, se eu parto uma corda, convém ter uma segunda raquete. Então o que é que eu vou fazer? E vou-te mostrar aqui. Eu vou buscar uma raquete que comprei em 85, Kneissl. que é uma Kneissl. Era o Munster que jogava com isso, não é? Quem jogou nesta altura lembra-se desta marca. Sim. Esta raquete eu comprei ao Pedro Cordeiro. Pesadíssima. Comprei ao Pedro Cordeiro. Tem uma igual lá em casa, exatamente igual. Mas na altura comprei isto, vinha com cordas de tripa. Sim. Era uma maravilha. Era um Ferrari, isso na altura. Era um Ferrari. Mas eu, em 99, imagina uma raquete de 84, jogo com... Portanto, estava a jogar em Interclubes Sena, joguei com um rapaz novo de Coimbra, tinha 19 anos, jogava bem, por acaso, mas não era nenhum campeão, até porque eu lhe ganhei, portanto, na altura não... Com a Kneissl. O que é que acontece? Eu vou jogar com a Ed, parto a corda e depois jogo com a Kneissl, quase o jogo todo. Acabei por ganhar e o rapaz no fim estava maravilhado com a raquete a perguntar se era um novo modelo e eu disse que sim, entrei na brincadeira que era um novo modelo. Isso tem um design muito futurista. Queres pegar um bocadinho? Ficava com o braço a doer durante... Claro, ele pegou e de facto começou a... E depois já na despedida disse, não, isto é uma raquete, tu ainda se calhar ainda não eras nascido, mas esta é uma raquete. Que acho que até diziam que o Ivan Lendl... Sim. Chegou a jogar, eu comprei a Adidas Ivan Lendl em 84, porque adorava a raquete, era lindo, e adorava a maneira de jogar do Lendl. Aliás, tentei imitá-lo na esquerda, na direita. E até se dizia que a raquete era tão difícil de jogar, e eu, de facto, não consegui jogar quase com aquela raquete, que ele jogava com uma Kneissl pintada com as cores da Adidas. Não sei se isso é se era mito ou se é verdade. Era o que se dizia. Simão, deixas o ténis e depois regressas, vais para a neve e em 2008 regressas. Sim. O que é que aconteceu também para... Sentiste falta do ténis? Senti, de repente, eu percebi que o futebol estava... Eu continuava a jogar futebol. Jogaste MGC também? Joguei MGC, joguei os torneios maristas, joguei Campeonato Nacional de Futebol 5... o desporto continuava a fazer parte da tua vida. Mas eu achei que fisicamente já não estava como eu queria para jogar futebol. Entretanto, o meu amigo Rui Gama tinha voltado ao ténis um ano antes ou 2 e estava-me sempre a dizer... Aqui no ténis do Porto? No ténis do Porto. Estava-me sempre a dizer, não vou mudar de clube, é uma coisa... Eu achava que ainda estava com o chip do Vigorosa e da adolescência, em que mudar de clube era algo
Sério? sério Quando mudavas? formal e forte. E, e pensei, eu por acaso até fui jogar uma ou duas vezes ténis com ele e pensei, se calhar estou a gostar disto outra vez. Mas o Vigorosa não tem ninguém, já ninguém para eu jogar, é difícil. E ele anda para o Clube de Ténis do Porto, está lá muita gente que jogou da nossa altura, tem excelentes condições. E eu, pronto, a partir daí vim jogar, juntei-me aqui ao grupo de veteranos, não é? Pronto, entro para a equipa e começo a jogar aqui regularmente, deixo o futebol, porque de facto era perigoso. A neve já não vivia lá, já ia só uma vez ou duas vezes por ano, só para cumprir um bocado o calendário. A partir daí o ténis voltou a ser... Quando chegas aqui ao Clube de Ténis do Porto, começas esse início e depois, mais tarde, és vice-campeão nacional de veteranos em pares com o Pedro Bonejo, não é? Sim, este ano. Como é que, desde 2020, sim, do ano passado, como é que... Ganhamos, eu não faço torneios, só faço os torneios... Isso é uma das perguntas que eu te ia fazer. Porquê? É mais, tu gostas de jogar o ténis pelo prazer, a competição não... Exatamente. Eu gosto de jogar ténis pelo prazer, gosto de fazer pontos, de fazer sets, mas com gente amiga que jogue bem, que me faça, no fundo, ganhar um ponto da maneira que eu gosto, que é bater na bola, sentir o barulho. Não é passar bolas, não é fazer baloada, não é... Quem é que sim. aguenta mais e ter... Isso já não... Tem que haver algum nível, é isso? Tem que haver nível, isso já não me diz nada, antes pelo contrário, até me repugna. Acho muito bem que cada um tira partido do que gosta mais, quem gosta de competição, isso é excelente, porque de facto abrem-se, e para os veteranos é ótimo, porque há muita gente, vim encontrar muita gente que não tem escola de ténis e que joga muito bem o desporto em si, joga muito bem a competição, muitos melhor do que eu, não é? Tecnicamente estão atrás, mas o ténis não é só técnica, não é? Portanto, mexe com muito mais coisas que as pessoas que não jogam nunca vão perceber. Não estão a perceber. Nem nos desportos coletivos isso se nota tanto. Simão, tu és uma pessoa muito disciplinada e depois tens uma coisa, quando falavas há pouco dos jogos e da competição, tu não gostas desse lado, digamos, obscuro da competição, esse lado que te deixa o balão, o ténis diferente, mas há uma coisa que tu anda sempre contigo desde novo, que é um livrinho. O que é isso do livrinho? Que os teus amigos aqui no ténis não querem perder contigo para ir para o livrinho. Conta. Isso é uma história muito antiga. Ora, mostra o livrinho, que isso é importante. Muito antiga. Eu tenho aqui um livrinho, que é um livrinho manuscrito de 83. Quando eu comecei a jogar, tive um amigo mais velho que jogou uma vez comigo e me disse: Simão, tu devias escrever os teus resultados todos. Resultados, mas eu nem faço torneios. Eu também não faço torneios, mas sempre que jogo com um amigo, escrevo os resultados. E eu, olha, por que não? Também tinha tempo para isso, tinha 13 anos. Comecei a escrever por brincadeira, fiz um Excel primitivo e manual, mas comecei a escrever. Começou isto a ter alguma piada, porque eu comecei a jogar torneios e na altura não havia internet, estatísticas, nem ténis. Comecei a fazer a minha própria estatística. Fazia os jogos, o que era de torneio, o que não era de torneio, como ficava o resultado, a data, o local, o tipo de corte e ia fazer estatísticas. Chegava ao fim do mês e escrevia quantos jogos tinha ganho, quantos tinha perdido. Que maravilha! Pronto, com 13 anos. Isso acompanhou até 89, quando eu deixei de jogar. Quando regresso ao ténis, agora em veterano, alguém se lembrava desse livrinho e me perguntou pelo livrinho. E eu, de facto, está lá o livrinho, que serviu, que entretanto serviu não só para irmos muitas vezes na brincadeira tirar teimas sobre resultados antigos. Eu ganhei, tu de 6-2, vamos ver isso. Calma. Então passou a ser quase a Bíblia aqui, e retomei essa brincadeira do livrinho sempre que jogo com amigos. Curiosamente, os de torneio nem os escrevo. Portanto, para veres como mudou de antes. E eu, quando o livrinho começou a ganhar forma,
era quase só escrevia os de torneio, porque depois os com amigos já não tinha piada. Hoje em dia, ao contrário, não escrevo os de torneio e só escrevo os com amigos, porque tem piada, e depois eles já jogam às vezes com essa Cuidado, pressão. não querem ir para o livrinho. Não querem ir para o livrinho. Perdi, mas vou para o livrinho. E eu digo, eu ponho o livrinho, quer ganhe, quer perca, portanto, mas é uma brincadeira. É fantástico, acho fantástico. Não és o único, que eu já vi situações idênticas. É? A Ana Dias, outro dia, numa entrevista que fiz, também tem um livrinho onde apontava todos os jogos. Portanto, acho que isso aí, Pronto. já aqui da parte feminina, pelo menos. Não. Então, Simão, mas também há outras histórias engraçadas. Há uma história, por exemplo, com um saco. Que história foi essa? Isso. Do saco, eu não vou dizer quem são os envolvidos, mas na altura, em 88, nos anos 80 havia muito a tradição de torneios de clube, porque havia muita gente a jogar ténis, então faziam-se torneios internos, até porque se calhar em termos de organização era mais fácil, não havia mails para mandar para os outros adversários ou outros clubes, então fixava-se, havia um edital quase, a torneio de sócios, abril, ou de Páscoa, ou de Natal, e há um torneio, acho que é a única vez que fazem isso no Vigorosa, em 88, que fazem um torneio sénior e um torneio de veteranos, mais de 35. Eu tinha 18 anos na altura. Vi que era um torneio especial porque decidiram fazer uma finalíssima entre o torneio sénior, que até aos 35, e, e o vencedor do torneio dos veteranos. Portanto, essa finalíssima tinha direito a uma taça gigantesca que ficou exposta no clube durante um mês, no anúncio desse torneio. Eu ganhei o torneio de séniores e vou jogar, no fim de semana seguinte vou jogar a finalíssima. A finalíssima era, obviamente, contra o vencedor dos veteranos, e eu tinha muita confiança que iria ganhar o torneio. Então, nesse domingo de manhã vou jogar, como era domingo de manhã, sábado à noite deitei-me tarde, portanto, nenhum dos meus amigos foi ver a finalíssima, portanto, o clube estava com as pessoas que chamávamos velhotes, que era a idade que eu tenho hoje em dia, mas que estava repleto para ver a finalíssima entre o veterano e eu. E eu, o que é que eu faço? Eu levo um saco vazio para trazer a taça, porque achei, bem, eu vou ganhar. Vou ganhar a taça. Levo o termobag, portanto, que era isso que fazia, na altura não levávamos, só para deslocações grandes é que levávamos um saco grande de ténis, e levo um saco vazio, que ficou lá, ninguém se apercebeu disso. Ganho a finalíssima. Pronto, e meto o troféu no saco. Quando recebo o troféu do presidente, e ele na entrega de prémios, recebo a taça pequenina e a taça grande, que era a que estava exposta, exposta. Então saio da vitrine para me vir a entregar, os sócios todos lá, e eu pego na taça, abro o saco vazio e ponho e alguém viu o saco vazio. E alguém dos velhotes viu o saco, que não o meu adversário, viu e disse: "Ei, Simão, tu trouxeste o saco só para meter a taça?" E eu de repente com o saco aberto, sem nem uma toalhinha, nem nada lá dentro, totalmente vazio. E eu fiquei um bocado atrapalhado porque era presunção demasiada. Mas fiquei ali, não trouxe. Então começou-se tudo ali a rir, não é? E a meter-se. E eu até pedi desculpa. Não, saí de manhã, esqueci-me de pôr. Mas foi, que era o objetivo que eu tinha. O meu adversário na altura, eu lembro-me que, pronto, durante o mês seguinte... Não falou contigo. Quase não falou comigo, porque os torneios só também serviam para isso, para haver brincadeira entre as pessoas. Mas depois já fizemos as pazes, dou muito bem com ele. Falaste agora no teu adversário, fizeste muitos amigos no ténis? Fiz muitos amigos no ténis. Aliás, o meu grupo mais antigo de amigos, conheci-os no ténis. Aos 13 anos, José Caminha, Jorge Ribeiro, meu grande amigo que morreu, o Gonçalo Calhas Lima, o André Prata, o Filipe Germano, tu estás na geração abaixo, o meu primo, o Nico, o Fernando Fraga, o Gonçalo Tiago Bastardinho, o falecido Russo também, o Miguel. Estou-me a esquecer de muitos, de certeza, mas são do ténis. Alguns vieram comigo do judo, levei-os do judo para o ténis. Fiz amigos
em todos os torneios, tentei sempre jogar da maneira mais leal que pude. Quando não pude foi porque me enganei, de certeza, ou às vezes atos irrefletidos, porque o ténis exige muito de concentração, de autocontrole, algo que eu nos outros desportos não experimentei desta maneira tão forte. O judo em parte assemelha-se, porque também é 1 contra 1 e obriga a olhar muito para o adversário, mas de facto foi uma escola de vida que eu repliquei, fui fazendo espelho noutras modalidades, consegui aprender e trazer para o ténis também coisas que aprendi das outras modalidades, que também foi importante, não ficar só num desporto e perceber que há coisas que se experimentam num desporto que não são tão importantes, não são as primordiais para o outro. Portanto, tudo isto fez com que não fosse campeão em nada, não é? Até porque cheguei sempre tarde aos desportos, mesmo no futebol podia ter feito de outra maneira, na neve de outra maneira. Cheguei sempre tarde, nunca fui um campeão, mas cheguei sempre aos 3 a um nível razoável. Mas orgulhoso razoável. do que fizeste? Orgulhoso, sim. Principalmente pela cadeia de amigos, e pelas memórias, não é? Que hoje em dia, com esta idade, as memórias muitas vezes são um alimento. Fazem-nos viver, não é? Fazem-nos viver, a alma. E é isto. Simão, parabéns. Obrigado. Pela tua postura, porque é uma postura que eu acho que é um exemplo, e por aquilo que fizeste na tua carreira. Obrigado, Pedro. Mais uma vez agradeço-te. Queria também agradecer-te não só o convite pessoal, mas também tudo isto que estás a fazer pelo ténis. Sei que muita gente te agradece, mas se calhar muitas vezes não o suficiente. E queria também a ti mandar um abraço ao teu pai, com quem eu muitas vezes joguei no Vigorosa, o professor Acácio Couto, que pronto, muitas saudades deixa a todos. Obrigado. Obrigado, Simão. Um grande abraço.